Olá, meus amores. Tia Simone está morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem. A nossa aula de hoje será de língua portuguesa e nós vamos falar um pouco sobre o coronavírus. Onde surgiu o coronavírus? O coronavírus ele surgiu na China, mais precisamente em Wuhan, certo? E o que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus, como o próprio nome já diz. Ele é um vírus chamado Covid-19 que causa síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, ele afeta diretamente os nossos pulmões. Por isso é uma doença tão grave. E os sintomas dessa doença? Essa doença tem vários sintomas e que se confundem também com os sintomas da gripe. Essa doença apresenta tosse, febre alta, dor de cabeça, mal-estar, coriza, falta de paladar, entre vários outros sintomas que se apresentam de formas diferentes dependendo de cada organismo. Normalmente, as pessoas consideradas do grupo de risco é que possuem sintomas mais graves da doença, ou seja, aquelas pessoas que são idosas, crianças bem pequenas, gestantes, pessoas já com problemas de saúde respiratórias, têm uma tendência maior a desenvolver os sintomas mais graves da doença. Mas isso não significa que ela não seja uma doença muito perigosa para nós. Pelo contrário, ela está afetando muita gente, inclusive levando à morte. E a transmissão? Como é que ela acontece? A transmissão ela ocorre através do ar, por meio da respiração e do contato com as secreções que a gente emite pela boca, principalmente ao tossir ou espirrar. Por isso é tão importante a gente usar a máscara de proteção. E na hora que eu colocar essa máscara, eu preciso estar com as mãos higienizadas e depois eu não posso ficar levando as minhas mãos ao rosto, ajeitando a máscara no nariz, porque minhas mãos podem estar contaminadas e eu acabar contaminando a minha máscara e me contaminando depois. E para prevenir, o que é que a gente precisa fazer como prevenção? Primeira coisa é lavar muito bem as mãos com água e sabão, várias vezes ao dia. Quando nós não pudermos lavar as mãos, estivermos na rua, devemos usar o álcool em gel ou o álcool 70 para desinfetar as mãos. Mas quando chegar em casa, lavar muito bem as mãos e depois tomar um banho bem tomado. Se for mulher, também tem que tomar um banho de cabeça e tudo, certo? Precisamos também manter o ambiente bem ventilado, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e evitar o contato com pessoas que não são do nosso convívio, com uma distância de pelo menos 1,5 metro de distância. E na nossa casa, nós não devemos de forma alguma compartilhar objetos pessoais. Isso serve também para as máscaras. As máscaras devem ser de uso individual de cada pessoa, mesmo sendo as máscaras de tecido, tá? E um detalhe muito importante: a gente pensa que o coronavírus só pode nos contaminar fora da nossa casa, mas não é bem assim. Quando a gente for ao supermercado, precisamos desinfetar
os alimentos. Assim que chegar, eu não posso pegar os meus alimentos do jeito que eles estão e guardar direto no meu armário. Eu preciso higienizar, seja frutas, verduras ou os alimentos que a gente compra no supermercado, na padaria. Eu tenho que desinfetá-los utilizando uma solução de água e água sanitária, ou mesmo utilizar o álcool em gel ou álcool 70 para desinfetar. Sempre que eu for utilizar água sanitária, não esqueçam luvas nas mãos, para não acabar prejudicando as mãos também, tá bom? Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre o coronavírus, e eu tenho certeza que vocês já assistiram várias reportagens, curtiram através das mídias sociais também, várias notícias a respeito do coronavírus, nós vamos fazer uma atividade. Vocês precisam ler com bastante atenção todo esse texto aqui. Primeiro, em voz baixa, apenas para vocês mesmos, a leitura silenciosa, e depois em voz alta para compreender melhor. Essas informações aqui estão todas relacionadas ao que eu expliquei no início. E em seguida vamos responder as questões. A primeira questão diz assim: agora que você já tem informações sobre o coronavírus, responda as questões abaixo. A letra A. Esse texto que você leu foi escrito para contar uma história, relatar um fato ou informar sobre um assunto? Para que foi escrito esse texto? Qual era o objetivo desse texto? Então, você vai pensar qual era o objetivo, certo, desse texto e vai responder ao lado. E como é que esse texto está organizado? Quando eu falo em como ele está organizado, eu estou perguntando qual é a estrutura desse texto, como ele foi estruturado. Ele está em forma de um anúncio, está em forma de um panfleto informativo. De que forma ele está organizado? A letra C pergunta o assunto principal desse texto. Então, ele está perguntando de que fala esse texto. E você vai responder aqui ao lado. E quem será que produziu o texto? Quem produziu é quem foi o autor do texto, de onde veio esse texto, esse panfleto, se for uma notícia, de onde veio a notícia. Observem, tudo isso vocês vão encontrar dentro do texto. Letra E. Como as pessoas recebem os folhetos? Para vocês, como é que vocês acham que os folhetos chegam até a gente? Certo? Letra F. De que doença o texto trata? Então, qual era a doença que estava sendo falada no texto? Vocês vão colocar. E, por fim, o que é o coronavírus? Para vocês, o que é o coronavírus? Pensem e escrevam com calma. Deem a definição para vocês do que é coronavírus. Na letra H tem em que local foi que se iniciou essa doença? Como nós já falamos lá no início, logo no comecinho eu falo onde se iniciou a doença, é onde ela começou. Depois, retire do folheto e escreva as principais formas de transmissão da doença. Como essa doença ela é transmitida? Vocês vão descrever aqui como ela é transmitida. E depois, observando esta imagem, vocês vão representar através da escrita aqui ao lado, de acordo com esses pontos vermelhos, que sintomas são esses da doença. E em seguida, vocês vão me dizer o que significa a palavra prevenção para vocês. Prevenção é o quê? Então, vocês vão descrever o que para vocês significa a palavra prevenção.
Em seguida, nós temos um outro texto aqui, também falando sobre o coronavírus, certo? E aqui em cima, ele diz assim: novo coronavírus, dicas de prevenção para idosos. Ó, dicas de prevenção para idosos. Se vocês observarem todo o folheto, ele vai trazer dicas de prevenção para todos nós. No entanto, o folheto foi direcionado para pessoas idosas, tá bom? Depois desse texto, nós temos mais algumas perguntas. Vamos lá. Com a ajuda de alguém que estiver na casa de vocês, certo? E também com a minha ajuda, que eu estou à disposição de vocês no privado para a gente tirar as dúvidas em relação à atividade, vocês vão responder. Qual é o público-alvo desse folheto? Quando eu falo em público-alvo, eu estou perguntando para quem foi escrito esse folheto. Vocês vão procurar no folheto, vão fazer a leitura com calma e vão responder. Em seguida, quem foi que produziu o folheto? A mesma coisa do primeiro folheto falando sobre o coronavírus. Vai ter também no texto quem produziu esse folheto. Letra C. Que mensagem de alerta ou prevenção ele deseja passar? Qual é a mensagem que este folheto, que foi escrito para idosos, está querendo transmitir? Que mensagem é essa? Vocês vão descrever. Letra D. Os textos lidos servem para nos instruir a como agir em relação a determinada questão ou servem para a gente se divertir. Instruir, essa palavra instruir aqui significa informar. Esse texto aqui, ele serve para nos informar sobre alguma coisa ou ele serve para divertir a gente? Vocês vão responder. Letra E. Que cores serão predominantes no folheto? Vocês vão observar quais são as cores que mais aparecem no folheto. Predominantes quer dizer o que mais aparece. Quais são as cores que mais aparecem no folheto? Vão descrever também. Letra F. O que mais lhe chamou a atenção neste folheto? Aqui também é uma resposta pessoal. Vocês vão dizer o que chamou mais a atenção de vocês e vão descrever aqui, vão escrever. E para concluir, vocês vão usar a imaginação, a criatividade, que eu sei que vocês têm muita criatividade, e vão fazer um folheto maravilhoso, seguindo essas dicas aqui. Coloquem imagens, frases, informem, façam um folheto bem criativo, bem bonito e coloquem aqui, certo? Bom, foi isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou no privado. Até mais. Beijão para vocês.